Afinal de contas, Novembro Azul é o mês da gente cuidar disso, né? E a gente vai conversar sobre esse assunto bem profundamente, porque por preconceito, vergonha ou falta de informação, muitos homens deixam de fazer exames preventivos, que poderiam ser determinantes na cura de algumas doenças. É por isso que neste mês de novembro, órgãos de saúde reforçam a importância do público masculino em cuidar da saúde sem resistências, focando principalmente no diagnóstico precoce do combate ao câncer de próstata, né? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Bruno Benigno, que é urologista. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eugênio. É um prazer estar aqui com vocês e com o público para falar sobre um tema muito importante que muitas vezes nós homens deixamos um pouquinho de lado, que é falar da saúde. Eu agradeço o espaço estar num programa que tem uma abrangência enorme para a gente trazer tópicos importantíssimos para a saúde masculina. Muito obrigado. A gente que agradece, viu, doutor? Até porque é de extrema importância que a informação chegue cada vez mais nesse público masculino, que acorde de uma vez por todas para a importância não só de falar sobre isso no mês de novembro, mas de cuidar da saúde como um todo ao longo do ano, né? E como a gente estava falando aqui antes do papo começar oficialmente, é o tipo de doença, no caso câncer de próstata, que não escolhe classe social, enfim, tá aí para todo mundo, né? Para todos os homens. Então, todos os homens precisam se cuidar a partir de quando? Exatamente. Bom, respondendo a sua pergunta diretamente, todos os homens devem procurar um urologista pensando em doenças da próstata a partir dos 40 anos de idade. Quando a gente fala só de câncer de próstata, só a partir dos 45. Mas existem homens que têm um risco maior de ter a doença. Nesse caso, a gente antecipa um pouco para os 40 anos de idade, pensando em próstata. Mas aqui eu queria abrir um parênteses, né? O urologista é um médico que é muito associado à próstata, ao exame de toque. Mas a mensagem que eu quero começar aqui, essa minha fala, é dizendo que o urologista, além de ser o médico do homem como um todo, também cuida de mulheres, né? Lembrar que nós somos os especialistas do sistema urinário, então rim, ureter, bexiga, a uretra, e nos homens a parte genital, claro, e a parte reprodutiva. Então isso é muito importante. E o urologista está presente na vida do homem desde o nascimento. Então quando o bebezinho acabou de nascer ali, a primeira avaliação é urológica, para ver se está tudo bem com a região genitália. Na fase da adolescência, quando o menino começa a desenvolver, também é importante um acompanhamento urológico. Quando o homem é um pouquinho ali mais adulto jovem, ele está preocupado com a parte de reprodução, o urologista faz parte. Quando ele chega aos 40, a gente começa a se preocupar também com a próstata e lá na frente, com o envelhecimento, os problemas relacionados à próstata aumentada, câncer de próstata e queda da testosterona. Então, o urologista está presente na vida do homem, né? E a gente tem que desmistificar essa ideia de que o uro só cuida de próstata. Não, o urologista cuida de saúde do homem também. Sim. Então, acho que esse é o ponto importante. Vamos conhecer um pouquinho mais a próstata? Vamos lá. Que órgão é esse, onde está localizado e para que serve? Muito fácil. Próstata é uma glândula, portanto ela produz uma secreção. Essa secreção ela tem a função de alimentar o espermatozoide. Então quando o espermatozoide ele vai chegar no óvulo, ele precisa levar o alimento. E esse alimento é produzido pela próstata. Além disso, o PSA, que é uma proteína que está dentro da próstata, ela ajuda os espermatozoides a nadarem, porque quando eles saem na forma de uma geleia. Então ele precisa transformar numa forma líquida. Onde que a próstata fica? Ela fica na região da bacia, embaixo da bexiga. Então ela funciona como um conector entre a bexiga e a uretra. Então quando a bexiga fica cheia, ela precisa esvaziar, mas essa urina não cai direto na uretra, ela tem que atravessar o meio da próstata. E é por isso que quando a próstata cresce, esse canal pode estreitar, como se fosse uma ampulheta. Então essa é a segunda função da próstata, conectar o sistema urinário e 2, fazer o líquido que alimenta os espermatozoides. Acontece que tudo que agride a próstata, a gente vai falar mais pra frente, pode alterar um pequeno exame no sangue, que é o famoso PSA, né? Que muita gente acha que inclusive o PSA substitui o exame de toque para detecção de câncer de próstata especificamente. Isso não é uma verdade, eles são complementares, né, doutor? Eles são complementares. Excelente o ponto que você trouxe aqui, porque o exame de toque é um tabu, né? Vamos começar, acho que é importante até começar a falar sobre isso. Primeiro, o exame de toque não é obrigatório. O paciente, o homem que procura o urologista, a consulta não se trata do toque retal. Inclusive, o toque retal é recomendado, mas um homem pode perfeitamente passar numa consulta urológica, fazer seu check-up, fazer o PSA, contar seus sintomas, e se ele não se sentir confortável em fazer o exame de toque, tudo bem. O que o urologista tem que explicar para ele? Olha, existe um grupo pequeno de homens que tem um exame de sangue normal, mas que tem um nódulo na próstata. Pequeno, mas não insignificante, né? Não insignificante. Então, o que o homem tem que entender? Caso ele opte por não fazer o toque retal, é possível que o médico mande ele para casa e fale para ele voltar daqui a um ano, sendo que ele já tem um câncer de próstata que está silencioso e que podia ser detectado
pelo exame de toque. Então, o toque ele é importante, mas ele não pode ser substituído somente pelo PSA. Então, ele aumenta a probabilidade, a chance do médico encontrar um nódulo pequenininho dentro da próstata. Então, é um exame rápido, fácil, dura menos de 10 segundos e é feito quando o paciente, claro, consente. Ele permite que o médico faça o exame. Então, não é obrigatório, né? É muito importante deixar claro isso, porque alguns homens podem ter essa falsa impressão de que se ele não quiser fazer o exame de toque, nem vou no urologista. Não, não é assim. Então existe realmente uma explicação durante a consulta e o homem, claro, vai ter a decisão final se vai fazer ou não o toque. Então quer dizer que o PSA estando normal não significa que o homem está livre do problema. Ele pode estar sim com um tumor silencioso ali. Agora, quando o PSA está aumentado, sempre significa que tem um câncer ali se desenvolvendo ou não? Boa pergunta. Lembra que eu falei que a próstata, uma das funções da próstata é fazer essa proteína, que é o PSA. Acontece que tudo que agride a próstata também vai aumentar o PSA no sangue. Por exemplo, ele andou de bicicleta e foi fazer o exame de sangue no outro dia. Vai aumentar o PSA. Ele teve uma relação sexual e foi dosar o PSA no outro dia. Vai aumentar. Ele fez o exame de toque. Ele teve uma infecção urinária, tudo isso aumenta o PSA. E o câncer de próstata também aumenta. Só que qual que é a diferença entre todas essas causas que eu comentei com vocês? Essas causas benignas, o PSA sobe, mas pouco tempo depois ele começa a cair. Tá. Já o câncer não, o PSA sobe e se mantém alto. E aí entra a parte técnica, que o urologista não vai pegar todo o PSA alto e pedir uma biópsia de próstata. A gente tem técnicas para conseguir separar quem são os homens que têm mais risco de ter câncer e quem são os que não têm. Aí a gente pode falar dos fatores de risco, o exame de toque, o ultrassom. Em alguns casos a gente pode até fazer uma ressonância antes de uma biópsia. Tá? Qual que é o jogo aqui no consultório? Eu não pedi uma biópsia para todo homem que chega para mim com um PSA alterado, porque eu vou pedir muita biópsia desnecessária. Então eu tenho que fazer uma triagem. Quem são os homens com alta chance de ter a doença e para isso eu tenho que pedir uma biópsia. Tá. Né? Agora, é interessante essa imagem que a gente está mostrando aqui, porque eu imagino que o sonho de todos os médicos é encontrar o tumor, se encontrar no estágio 1, que é o estágio inicial, né? E a diferença entre os estágios, ela pode ser determinante para a cura da doença. Exatamente. Nesse caso, em algum estágio, o câncer já pode estar em outros órgãos a ponto de não poder mais ser resolvido. Né, Perfeito. doutor? Então aqui você traçou uma linha muito importante entre a chance de cura e a chance do paciente não conseguir esse objetivo. E esse ponto é se a doença teve ou não, ela espalhou ou não para outros órgãos. Isso a gente chama de metástases. Então toda vez eu gosto de usar uma analogia para os meus pacientes. Imagina que o câncer é uma colmeia com abelhas. Se você consegue ali envelopar tirar aquela colmeia com todas as abelhas e nenhuma voou, você provavelmente vai estar curado daquela infestação por abelhas. Agora, se essas abelhas voaram, mesmo que você tire a colmeia, mesmo que você tire aquelas que estão voando ali ao redor, mas se uma abelhinha sobra, o que pode acontecer? Ela pode refazer a colmeia. Começa de novo. Começa tudo de novo. Então o câncer ele tem essa característica. E aí eu quero também trazer um ponto importante que é muito pouco falado, sabe, Jane? Que é nem todo homem naquele estágio 1 que descobre o diagnóstico de câncer de próstata também precisa ser tratado. Eu não sei se os homens já ouviram falar um protocolo chamado de vigilância ativa. Tá. Então, o que é a vigilância ativa? No passado, até 15 anos atrás, todo homem que recebia o diagnóstico de câncer de próstata, independente da agressividade, ia direto para uma cirurgia. Qual o problema? Alguns deles sofriam as consequências da cirurgia. Só que a gente começou a descobrir, desde trabalhos no Canadá, o Dr. Lawrence Klotz, que é um pesquisador muito renomado, observou que nem todo homem com câncer de próstata morria do câncer de próstata. E aí ele identificou algumas características de baixa agressividade. E quando nós vemos um homem com câncer de próstata, mas com um tumor de pouca agressividade e pequenininho, em alguns casos a gente nem precisa tirar a próstata dele. Existe um protocolo chamado de vigilância ativa, que é o quê? Ele volta no médico periodicamente, a gente faz exames e acompanha. Se aquele tumor cresce, aí ele vai para o tratamento. Mas é só acompanhamento, não é para fazer nenhum tipo de tratamento nesse momento? Nesse momento, porque a gente pode descobrir a doença num estágio tão inicial que eu tenho vários pacientes que sabem que têm a doença, eles têm o câncer de próstata, mas não necessariamente eles têm a sua próstata removida naquele momento. Tá. Eles vão para um protocolo chamado vigilância ativa. Esse protocolo não é para todo homem, então o tumor ele tem que ter características próprias, baixa agressividade,
o nódulo tem que ser de um determinado tamanho pequeno. Assim como acontece na tireoide, por exemplo. Perfeito, exatamente. Então, essa mensagem eu queria deixar claro para vocês que assistem, que nem todo mundo que recebe o diagnóstico de câncer de próstata necessariamente tem que passar por um tratamento naquele momento. Então, quando a gente fala câncer, dá aquela impressão que é uma sentença de morte, né? Sim. Doença, nossa, é um câncer. Mas não, nem todo câncer de próstata é de alta agressividade. Eu tenho vários pacientes hoje no meu consultório que têm o diagnóstico de câncer e a gente faz o protocolo de vigilância ativa. Aqui só um parêntese. Vigilância ativa não significa que ele nunca será tratado. Significa que, ao menor sinal de que o câncer crescer, ele será tratado. Então o paciente precisa aderir ao protocolo. Não adianta ser um homem rebelde, que ele tem o diagnóstico e o médico fala, olha, você tem que voltar daqui 3 meses, ele volta daqui 1 ano. E isso, imagino que também tem uma relação com mudanças de hábitos do dia a dia. Alimentação, exercícios físicos, Exato. Tudo aquilo que a gente já sabe que é uma lição de casa que todo mundo deveria fazer, né, doutor? Exatamente, exatamente. E tem homens que não vão ao consultório, é muito importante isso que você está falando, inclusive sobre a forma de tratamento e alternativas e tudo mais, porque eu acredito que devem ter homens que não vão ao consultório pensando que vão encontrar alguma coisa. O medo de achar uma doença afasta muitos homens, né? Tem, exatamente. E principalmente pelo fato do câncer de próstata, isso é uma doença silenciosa, né? Então, se a gente pegar hoje, numa sala e entrevistar 100 homens com câncer de próstata, só 20 deles vai ter algum sintoma relacionado à doença. A grande maioria descobriu porque foi no médico, fez um preventivo e acabou detectando a doença, né? E eu digo mais, nós homens temos uma vantagem em relação às mulheres, porque as mulheres, elas não têm um exame de sangue que avisa para a ginecologista que pode ter um nódulo na mama. Elas precisam fazer o autoexame e fazer a mamografia. Sim. Mas nós homens temos uma vantagem, a capacidade, a chance de ter um exame de sangue que pode avisar para o médico que aquele homem talvez tenha uma doença na próstata. Então, isso é uma bela vantagem para descobrir no início. Agora, desconstruir essa ideia de que só vai no médico quando você tem algum sintoma, realmente eu acho que esse é o nosso papel aqui. O urologista não é só quando você está com sintoma. Só para finalizar esse momento, porque o papo continua, tá, gente? O Dr. Bruno vai continuar com a gente, com outros convidados também, para a gente falar a respeito desses tabus, né? Tudo que está envolvendo essa questão e tudo mais. Você falou sobre fatores de risco e a gente não aprofundou um pouquinho. Quem são os homens que estão dentro desse fator de risco? Excelente. Primeiro, aqueles homens que têm um pai ou um irmão que tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos. 2, os homens que têm um PSA maior que 4. E nós sabemos que os homens de raça negra têm mais risco do que os caucasianos, os brancos, do que os hispânicos, do que os asiáticos. Isso não é muito bem entendido até hoje, a ciência não consegue explicar. Qual é a relação? Qual é a correlação, mas nós observamos muito menos câncer de próstata nos homens asiáticos do que nos homens negros. Então é um fator de risco. Além disso, sedentarismo, obesidade também está relacionada ao câncer de próstata mais agressivo. E, por último, só para finalizar, existe uma mutação genética que pode ser rastreada em algumas famílias. Famílias que têm câncer de mama, tireoide, câncer de cólon. Nós podemos fazer um teste nessa família e se esse indivíduo tem o gene mutado, a gente começa a rastrear mais cedo, aos 35, 40 anos de idade. Tá certo. O papo continua daqui a pouco, doutor. Tá bom? Obrigado. Enquanto isso, você vai seguindo nas redes sociais, Dr. Bruno Benigno, urologista, lá no Instagram, @dr_benigno. É isso? É isso mesmo. Então, tá bom. Volto já para o papo continuar, tá bom? Gente, papo extremamente importante, saúde do homem, saúde da mulher, a gente está sempre levantando essas bandeiras aqui, né? A gente vai acompanhar mais um depoimento bem importante para entrar aí no campo da conscientização com relação ao Novembro Azul. Eu, um ano atrás, fui diagnosticado com câncer de próstata e os sintomas que eu tive foram idas frequentes ao banheiro para urinar. Ao realizar os exames, no caso ultrassonografia e PSA, ambos apresentaram resultados normais para a minha idade. Foi somente quando o médico fez o exame de toque retal é que ele conseguiu evidenciar a existência de um tumor, que depois foi confirmado através do exame de ressonância magnética. Assim como as demais doenças, quanto mais cedo ela é diagnosticada, mais fácil é o tratamento, menores serão as sequelas. Eu já fui operado, eu estou realizando o meu tratamento e certamente o diagnóstico correto fez com que a minha situação não fosse pior do que poderia ser. Faça regularmente os exames, diga não ao preconceito. Alguns toques são necessários.
Não. Muito importante, né? Esses depoimentos, essa troca de informações, essa troca entre os homens, né, Pan? Por isso quero agradecer agora Álvaro Luiz Lucas, que participou com a gente também a respeito aí desse bate-papo. E aí, para continuar o bate-papo ao vivo, nós montamos uma roda, né, de homens, já que esse é um assunto masculino, mas que todos têm que estar a par, né? Então vamos receber aqui agora para se unir ao nosso bate-papo. Matheus Carriere está com a gente. Matheus Carriere, que inclusive está em cartaz com um espetáculo que iremos falar, que nós já mencionamos semana passada. Legal. E também o André Garoli, seja bem-vindo, que também está em cartaz. Vamos então à primeira pergunta. Vocês ainda sentem que é tabu falar sobre o exame de próstata, ou isso já é algo que passou, que as pessoas já vão com mais naturalidade ao médico? Ao médico, né? Eu começo você. Pela risadinha tem uma resposta. Não, eu acho que ainda tem, mas eu acho que melhorou muito, né? E programas como esse, né? E coisas que a gente tem visto na mídia e sempre a gente fala, né? Tem melhorado isso, mas ainda eu acho que o homem ainda tem esse... O homem por si só já se cuida menos, né? Já vai menos ao médico, já vai menos fazer terapia, já faz menos exames, né? Tem aquele medo, aquele receio, aquela coisa que acha que é mais poderoso, que não precisa, né? Se a gente pensar, né, uma garota com 18 anos, quantas vezes já deve ter ido ao ginecologista? E um menino foi ao urologista com essa idade? Jamais. Vai pensar nisso lá na frente, né? Então, tem essa coisa do toque retal que, infelizmente, ainda deve ser tabu. O doutor deve sentir isso em consultório, né? Às vezes a pessoa deve ir obrigada, né, pela família, ou pela esposa, ou pelas filhas, ou por algum amigo que esclareceu ele dessa forma. Mas eu acho que já está melhorando e o Novembro Azul é para isso também, né, doutor? Todos os anos, né, a gente fala sobre isso, eu acho que realmente os números vão diminuindo, né? E você, André, você é daqueles que precisa de uma mulher ligando no médico para marcar sua consulta? Não, ou a iniciativa vem de você? Ele é engraçado porque antes de ser ator eu fui engenheiro, técnico mecânico, engenheiro mecânico. E o engenheiro mecânico, dentro de todas as profissões, é o Mac macho, né? Então eu ainda continuo me encontrando, já sou formado há mais de 35 anos e é muito engraçado como este assunto ainda é tabu, por exemplo, nesse nicho, desses amigos, os engenheiros, os Mac machos, né? Então eu percebo que esse tipo de conversa é uma conversa muito particular, no churrasco, depois que você tomou umas, que o cara fala, pô, você já fez aquele E de cantinho, teste, né? canto. Assim, do lado do churrasqueiro, tá ali, no quentinho da churrasqueira. Com uma risadinha, né? Como se fosse algo cômico, não algo sério, né? Não algo importante. Então eu sinto assim, os amigos da área de teatro e tudo mais, a nossa conversa é muito mais franca. Estava agora com o Matheus, ficamos horas conversando sobre esse assunto. Então é uma coisa muito mais aberta, mas eu sinto ainda, por exemplo, desse outro lado, um grande preconceito ainda nesse sentido, né? As brincadeiras existem, eu acho que até as brincadeiras são positivas porque induz primeiro a piada, mas depois o cara fala, bom, mas você fez mesmo o teste, isso era real, tal, no cantinho perguntando. Então você vê que tem uma preocupação e principalmente eu sinto que a partir do momento que um deles, né, como eu tive um dos colegas que tiveram realmente um problema de câncer, aí eu sinto que as coisas vêm mudando porque ficou muito próximo, né? O que era uma coisa que estava, não, isso não vai acontecer comigo, isso agora já está mais próximo, né? Graças a Deus deu tudo certo, ele conseguiu, num dos últimos churrascos, falar muito sobre isso para todos, então acho que isso auxiliou muito, assim, a galera começar a falar, opa, eu acho que está na hora de, né? O homem, de uma forma geral, não está muito acostumado a falar sobre questões, né? Sobre questões físicas, mas mais ainda, é mais difícil sobre as questões emocionais, né? E quando a gente fala de uma doença grave, né, como um câncer, imagino que é ainda mais difícil para o homem se abrir, né, e colocar isso numa roda, que seja com família, que seja com amigos, né? Agora, ele já está com a gente? Ele está com a gente. Vamos colocar mais um participante aqui na nossa roda por Skype, que é o senhor Albino Rocha. Ele tem 76 anos, ele é um maratonista campeão. Antes dele participar da prova da Muralha da China, ele descobriu um câncer de próstata. Seja bem-vindo, muito obrigada por você conseguir encontrar um tempo na sua agenda para falar conosco. O senhor está me ouvindo?
Acredito que não. Acho que ele ainda não que a gente está não conseguiu nos fechar ainda ouvindo. com o áudio perfeitamente. Então acho que eu vou dar um minutinho. Então, diretora, aí você tenta Daqui a pouquinho a gente fazer tenta isso de novo acontecer e a gente volta. Mas sobre essa questão do comportamento, eu gostaria de saber, acho que o doutor vai poder complementar essa questão. Esse tabu, esse preconceito aumentado, assim como o André colocou, você percebe isso, que varia de acordo com ou classe social, ou nicho de profissões, ou regiões do país, com relação a esse tipo de conversa ou de abertura para esse assunto? Perfeito. Eu acho que são vários tópicos aqui importantes. Eu acho que o André levantou um ponto bem interessante. Só fazer uma parêntese, viu, André? Os engenheiros são os que chegam com a planilha do PSA e gráficos, tá? Então eu já sei quem são os engenheiros. Chega Eu já chego ali, planeados no Excel, então já isso pegou a engenheiro, né? Então, E já fala, não precisa do exame de exato. toque, né? Eu já tenho os últimos 10 anos valores. planilhados, então assim, a gente conhece assim pelo estilo. Tem aquele que chega com tudo lá maçarocado, se joga assim, ó. É artista. PSA. Então, mas existe isso que você colocou, é um dado interessante, né? Quando a gente olha a proporção de homens que descobrem o câncer de próstata no estágio mais avançado e a gente faz um recorte por regiões do Brasil, a gente percebe que o Sul e o Sudeste ainda tem uma proporção um pouco menor, que ainda é alta, de homens que descobrem a doença mais avançada. Em regiões onde nós temos menos acesso, talvez, à saúde, eu acho que essa é a primeira barreira, a dificuldade, às vezes, de uma pessoa no sistema público conseguir fazer um exame de sangue, um PSA, que para muitos é algo tão simples, mas isso ainda não é uma realidade no Brasil como um todo, não é homogêneo isso, né? E a outra, mesmo quando ele consegue fazer um PSA, às vezes não consegue passar com um urologista tão rápido. E quando pede uma biópsia, às vezes demora para fazer a biópsia. Então, a gente tem vários Brasis, a gente conhece muito bem essa história. Então, a gente percebe que sim, existe em regiões menos favorecidas, o homem chega mais tarde. E aí a gente pode colocar em cima disso uma camada cultural, né? Então, quanto mais esclarecido o homem, essa questão da barreira de procurar, de aceitar, entender que não precisa ter um sintoma para procurar um médico, isso é aceito de uma forma muito mais palatável. Então a gente percebe sim isso no consultório. Agora, em relação ao exame de toque, eu percebo que, não, talvez eu tenha uma amostra que é a amostra dos homens que já tomaram a decisão de vir ao médico. Então, geralmente, esses homens que procuram, eles já se convenceram da necessidade e da importância. E eu sempre deixo muito claro, você não veio aqui para fazer o toque, você veio aqui para uma avaliação de saúde. E não é infrequente um homem chegar no meu consultório com 50 anos de idade, sendo o primeiro médico que ele agendou na vida, o urologista. Nossa! Você já pensou? E eu vou até aproveitar para estender para eles uma pergunta que a Rê fez para você, que era justamente sobre o medo de encontrar algo. Isso. Você acha que isso afasta vocês e o grupo que vocês convivem de ir ao médico? Que os homens, por natureza, eles têm mais medo de encontrar algo? É melhor não saber. Prefiro não saber, não estou sentindo nada. Leva ao pé da letra quem procura acha. Eu acho que tem um pouco disso, sim, claro, né? No meu caso, assim, eu acho que eu tive uma experiência aos 30 anos que foi um câncer na tireoide. Que me deu um choque de realidade, assim, né? Porque eu tinha e ainda tenho uma vida saudável, alimentação, atividade física, né? Sempre me cuidei e com 30 anos tive um câncer de tireoide. A gente fica se perguntando de onde veio, né? De onde veio isso, né? E aí você começa a descobrir que, assim, tem fatores genéticos, tem outros fatores que você não controla, né? Você tenta controlar alguma coisa. Por exemplo, a gente sabe que se fumar, a chance de ter um câncer no pulmão é muito maior. Então, mas tem gente que fuma a vida inteira e não desenvolve nada. E aí as pessoas se apegam a essas coisas, né? Então, nessa época, assim, graças a Deus eu tive muita sorte de descobrir muito no começo. Tirei o câncer da tireoide com uma cirurgia e tudo bem, há mais de 20 anos tomo um remedinho toda manhã e vida que segue, nunca tive problemas. Só que isso me fez tomar alguns cuidados durante a vida, né? Então, fiquei com isso na cabeça. Pô, se eu tive um câncer aos 30, pode ser que meu corpo tenha uma predisposição a ter câncer, outros tipos de câncer. Então, sempre fiz os exames preventivos antes do que é o preconizado, né? Então, com 35 já estava no urologista, né? Já estava fazendo o exame de toque, o PSA, já controlava. Sabia que meu pai já tinha tido hiperplasia de próstata, coisa que eu acabei desenvolvendo também. Então, isso me fez procurar esses exames mais cedo. Uma coisa que, com relação ao câncer de próstata, eu acho que o homem tem muito medo e eu acho que é um medo masculino, que talvez as mulheres não vão entender isso, que é o medo da impotência,
né? E o câncer de próstata, eu acho que está ligado diretamente, né, à impotência, né? A chance de ficar impotente existe e é real, né? Então a gente talvez não queira saber, queira evitar, né? E é um medo masculino real, né? E a gente sente isso. Então talvez passe um pouco por aí, a gente não querer saber, com medo de descobrir algo ruim e aí começar a falhar antes do tempo até por causa disso, né? Como é que foi com você, André? Essa coisa de começar a se cuidar, de ir ao médico, você precisou passar por cima de tabus, das piadinhas entre as rodas de amigos? Sim. Agora que você me fez pensar, eu acho que eu fui urologista pela primeira vez aos 45. Nunca tinha tido problema e achava que, ok, ainda fui com 45 porque tinha a ideia de, não, aos 40 já tem que começar. Eu falei, deixa eu esperar mais uns 5 anos. Mas eu vejo que essa questão é engraçado. Acho que talvez seja o mito de um super-homem, sei lá, que a gente tem. Não podemos falhar em nada, né? Eu acho que com todas essas questões que vêm sendo discutidas em relação ao homem, mulher, eu vejo essa construção desse masculino, e aí a masculinidade, e aí já vai o machismo, e aí vai o patriarcado. Isso vai dando uma condição para nós de que assim, a gente não pode falhar, né? A gente não pode falhar, a gente não pode errar, a gente não pode se emocionar, a gente não pode... Né? E eu vejo, e aí de novo citando do engenheiro para o artista, quer dizer, para mim é uma diferença muito grande, porque exatamente, o engenheiro não falha, tudo calculado, a emoção é calculada, tudo é muito calculado. Então, é uma construção que eu vejo hoje muito ingrata, né? Muito ingrata nesse sentido, no sentido da saúde, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma, assim, você está grávida, eu não consigo imaginar o que seja isso. Eu não consigo imaginar ter um ser vivo. Eu digo assim, se eu tenho uma gripe, um resfriado, já é um pânico, né? Sim. Imagina. A humanidade estaria perdida se fôssemos nós os responsáveis. Não ia ter um décimo de gente no planeta. Nem imaginar os exames que nós mulheres fazemos. A maratona. A maratona. E as sensações que vocês têm, alterar o hormônio. E a gente ama, e repete, e faz de novo. E faz de novo. Então eu acho que isso dá uma outra condição também, né? Então acho que não só a ideia da descoberta, a ideia da dor, a ideia da impotência, quer dizer, são vários questões que vão se somando e que talvez o melhor seja, não vamos mexer nisso, deixa quieto ali, a hora que tiver que aparecer, aparece e aí eu vejo o que eu faço. E a importância de fazer justamente isso, né? Uma roda de bate-papo para que a gente entenda e os homens entendam o quão natural é tudo isso. Eu vou dar um recado e volto, pode ser? Para a gente seguir com esse bate-papo. Vamos agora falar também, né, de saúde, mas agora de reestabelecer contato com o seu Albino, mas não foi possível. Mas ele gravou pra gente um depoimento contando um pouco da sua história, né? Ele que tem 76 anos e descobriu um câncer de próstata antes de uma prova muito importante. Esse senhor é maratonista. Estava me preparando para ir fazer Muralhas da China, quando em 2022, em janeiro, fui surpreendido com o câncer de próstata. Quando o problema é hereditário ou, né, coisas que não dependem da gente, tudo acontece na nossa vida. Temos que ter a grandeza de não se deixar abater. Já tem 1 ano, né, fez agora em novembro, que eu fiz a minha última injeção de químio e já estou dentro mais ou menos do meu perfil de atleta. E já participei de várias corridas no país, tenho 10 maratonas em vários estados, faço natação 5 vezes na semana, faço pilates 2 vezes e vou à academia todos os dias. O importante de tudo para a cura do câncer, não se deixar abater e seguir orientações médicas, né? Então, eu quero desejar para quem, né, estiver vendo
esse vídeo, que se espelhe e nunca se deixe abater. Eu venci o câncer. Seu Albino, um verdadeiro campeão, inspiração, né? Para homens e mulheres, sem dúvida nenhuma. Que história linda e obrigada por compartilhar, né? Não são só aquelas medalhas que valem, né? Mas é essa força que fez com que ele se curasse. E ele contou, doutor, justamente isso, né? Da saúde, do quanto ele se preocupa com atividade física, com uma alimentação saudável. Nada disso é garantia, né? Não. De que o homem não terá um problema. Não, infelizmente o câncer de próstata ele não seleciona, né? Os homens sadios ou os homens que têm uma vida um pouco mais desregrada, não seleciona a classe social. Então é uma doença que ela está presente em todos nós homens, nós temos esse risco. Agora, tem um detalhe, a gente sabe muito bem que aquelas pessoas que têm hábito de vida mais saudável conseguem enfrentar a jornada de tratamento de forma muito mais tranquila, e isso é nítido. Eu que vivo, né, que trabalho com uro-oncologia, percebo claramente que a recuperação dos pacientes que têm essa saúde, que têm esse tônus físico, e não só físico, mental, né, esse espírito positivo, essa força para encarar, e também suporte familiar. E quando eu digo familiar, não estou falando familiar simplesmente laços consanguíneos, mas esse suporte de uma rede de pessoas que cuidam, né, que você ter alguém também para dividir esses momentos difíceis. Então, quando a gente fala de saúde não é só ausência de doença. Então, é muito importante o aspecto psicológico, o aspecto social da saúde. E, claro, se você tiver uma forma física em dia, você vai passar mais tranquilo por isso. E para finalizar, eu queria saber se vocês têm filhos homens. Eu tenho. Tem? Já está na época de fazer. Eu tenho o meu filho mais velho, tem 39. Né? Já está encaminhado para fazer. E como é que você sempre lidou com esse assunto com ele? Com os meus filhos eu sempre converso muito, sempre falo muito, sempre, né, lá em casa, tanto com os meninos, com o Kaique, como com as meninas. É tudo muito aberto, muito conversado, muito... eu acho que eu aprendi tendo uma educação mais rígida, né? E vi quanto meu pai sofria, assim, e quanto minha mãe tentava fazer o contraponto dele, assim. Então, desde o começo, com essas questões, as minhas filhas, né, de cara, a gente já acho que foi as primeiras meninas do prédio que tomaram a vacina contra HPV, né, quando ainda tinha essa coisa, mas vai dar uma vacina para uma menina que nem está transando, não sei o quê, vai estimular, imagina, HPV, tem que tomar, tem vacina, aproveita, né? Na nossa época não tinha. Acho que isso é fundamental, né, então... Matheus? Porque, afinal de contas, o doutor estava falando ali durante a conversa que criar essa consciência do cuidado, de ir ao médico, de entender o urologista como um aliado para a vida inteira, desde o nascimento, eu acho que justamente vai criando esses homens mais conscientes. E que quando chegar nessa fase da vida, entrar de cabeça na prevenção, né? E a gente não precisa ficar falando todos os anos, médico, gente, vamos fazer igual as mulheres e vamos se cuidar. Agora, rapidamente, vamos falar das peças? Eu sei que tem peças em cartaz. Sim, claro. 2 boas dicas. Quer começar? Bom, a minha é o Outro Borges, que está ali no Sesc Pinheiros. O texto é do Samir Yazbek, direção do Lazarato, Marcelo Airode, eu... Lu Carnielli, Lilian Blanc, Heloísa, Dagoberto. É uma turma falando sobre o Jorge Luiz Borges, esse autor argentino, né? E que no caso agora acabamos de ter a eleição lá, né? Essa situação. E o Borges era uma pessoa polêmica politicamente, ele foi a favor do Perón, depois ele foi a favor da ditadura militar, depois ele voltou. Com certeza ele não seria a favor do Milei, mas é uma peça que, mais do que a questão política, fala sobre o universo do Borges, sobre o fantástico, sobre o labirinto, sobre essa ideia. O Borges era um cara genial, né? Leu tudo, tinha um dos maiores bibliotecários do mundo. Então, assim, uma peça muito lírica, assim, poética. E nós estamos lá de sexta, sábado e domingo até dia 10 de dezembro no Sesc Pinheiros. E você encontra mais informações no @AndréGaroli, com 2 L's, tá? André Garoli, até então dia 10/12, com o espetáculo O Outro Borges, no Teatro Paulo Altran, que fica no Sesc Pais Leme, na Rua Pais Leme, 197, Sesc Pinheiros. Para mais informações sobre ingressos,
sescsp.org.br. Matheus também está em cartaz, né, Matheus? Estamos terminando a nossa temporada do Vendedor de Sonhos em 2023. O Vendedor de Sonhos, que é baseado no best-seller do Augusto Cury. Estamos há 5 anos em cartaz. Estavam aqui embaixo no Teatro Gazeta. A gente fez a nossa última apresentação esse sábado agora, lotada. E ainda esse ano ainda faremos Florianópolis, agora dia 25, nesse sábado. 2 sessões, já abrimos sessão extra. E Brasília, dia 2 e 3 de dezembro. Aí a gente dá uma paradinha e já volta em janeiro, dia 13 de janeiro, para uma temporada de janeiro, fevereiro, março e abril, aqui no Gazeta, sábados e domingos, a partir de 13 de janeiro. Todo mundo convidado, então. Mais informações no @Matheus Carriere, tá? Matheus Carriere. Matheus Carriere oficial, é isso, off, né? Matheus Carriere off. Matheus Carriere off. Isso. Muito bom, Sonhos Teatro, o Vendedor de Sonhos Teatro, @um Vendedor de Sonhos Teatro. Aí você vai, é que eu não tô conseguindo pegar o comecinho, baixa um pouquinho pra mim. Que tá onde? Fala pra gente. Então, o Vendedor de Sonhos Teatro é a nossa página, né? Então, toda a agenda você consegue encontrar lá. Brasília, dia 2 e 3 de dezembro, e Florianópolis, dia 25 agora de novembro. E dia 13 de volta a São Paulo. 13 a galera de Sampa vai poder curtir Muito de novo. bom. Gente, obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada, doutor. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Até a próxima Até a também. próxima. Vamos fazer o seguinte, intervalo, uma dica bem rapidinha, a gente já volta com mais mulheres. Tem um docinho bom depois. Nossa, tem sonho, gente. Ai, vamos sonhar junto? Que delícia.